uma família para você? A gente pode considerar a família como um agrupamento por parentesco, por afinidade, por vontade própria, consciente, ou às vezes mesmo pela falta da nossa vontade. Mas esse agrupamento é onde as pessoas convivem umas com as outras e no qual existe um sentimento de afeto, carinho e também de pertencimento ao grupo. Vale lembrar que nós, como seres, nós não fomos criados por Deus para convivermos de forma isolada. Então, o pertencimento ao grupo é um sentimento muito importante a cada um de nós. E quando a gente deixa de desenvolver esse sentimento de pertencimento, a gente tem um enaltecimento do nosso próprio orgulho em relação a sermos mais egoístas. E quando você convive com outras pessoas, você precisa ponderar, você precisa ceder para com que a convivência seja harmônica. E quando isso não é possível, você tem uma situação muito negativa, envolta de orgulho contra orgulho, quando a gente quer forçar as pessoas que convivem com nós a serem de uma forma diferente, a serem de uma forma que a gente acha que é melhor. Mas falando de família, quais que são os limites que nos tornam família? Seriam somente o fato de nós nascermos, de nós termos uma relação consanguínea uns com os outros? Ou vai além disso? Será que com a extinção do corpo ainda temos ou pertencemos à família que nós estamos hoje? Será que pela existência da nossa vontade de hoje, a gente estaria na família que a gente está? Isso tudo é muito interessante quando a gente pensa sobre a questão de nós sermos espíritos eternos. Uma vez que somos espíritos eternos, nossos laços, eles não são baseados na encarnação, na carne, no sangue, porque esses laços se extinguem. Uma hora que nós desencarnarmos, uma hora que nosso corpo deixar de existir, o laço consanguíneo ele simplesmente pertencerá à Terra, acabará com a Terra. E quando a gente pensa nessa extinção, a gente percebe que o elo que vai nos ligar a essas famílias, a nossa família, é o elo espiritual, é o elo de afinidade, é o elo de busca, é o elo de amor que pode existir entre pessoas correlatas sanguineamente ou pessoas com afinidade emocional, com afinidade espiritual, que é o que vai perdurar. E aí, quando a gente tem essa linha de raciocínio, por que será que a gente nasce naquele lar? Por que será que nós, desde o nosso berço, numa existência, nós somos fadados a conviver, às vezes, com pessoas que a gente sente que a gente não pertence, que a gente não tem afinidade? Porque nós escolhemos. Quando nos é dada a opção de escolha, nós conseguimos enxergar que a convivência com as diferenças é impulsador, nos impulsa a melhorar, nos impulsa a trabalharmos nós mesmos e não o próximo. Porque a gente tem ainda um pensamento muito retrógrado de achar que os nossos pensamentos, a maneira como a gente enxerga o mundo, deve ser imposta aos outros na atitude. A gente tem mania de achar que o outro deve entregar na mesma medida que a gente entrega. A gente tem mania de achar que o outro deve estar bem ou nos servir na mesma medida que nós servimos. E nós esquecemos que quando a gente melhora os nossos pensamentos, quando a gente melhora nossas atitudes, é que nós servimos de exemplo. E a gente tem um ditado que já diz que o exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, quando você se resigna nas diferenças dentro do lar, sendo o exemplo,
colocando em prática aquela vontade de melhorar, de ser o exemplo de algo que lhe incomoda no seu lar, você percebe que naturalmente as pessoas começam a notar. E sem cobrança, sem qualquer imposição, as pessoas percebem que se torna até mesmo vergonhoso você não mudar também, você tentar controlar suas más tendências. E aí, falando desse objetivo da gente estar reunido, que vem do alicerce de evolução, a convivência, será que a gente sempre reencarna na mesma família? Será que a gente sempre está no mesmo grupo familiar nas nossas existências? Muitas vezes a gente reencarna sim, uns com os outros, por encarnações seguidas ou por várias encarnações. Mas quando há objetivo, a gente não pode entender também que a encarnação, o objetivo da encarnação é exclusivamente o sofrimento, o aprendizado árduo. No nosso núcleo familiar a gente sempre vai ter um equilíbrio. Deus é tão bom, a sabedoria divina é tão alta que ele permite com que a gente tenha nesse núcleo de convivência pessoas que tenham afinidade e pessoas que não tenham tanta afinidade uns com os outros. Por quê? As pessoas que a gente tem afinidade, elas suprem nas forças necessárias para que a gente aprenda a conviver ou a gente tenha forças para conviver com as diferenças, com outras diferenças. Então, Deus permite o equilíbrio, o plano espiritual, o planejamento encarnatório permite esse equilíbrio que é de suma importância para com que a gente tenha o esforço e a recompensa dentro do lar. Mente é às vezes querer mudar, querer se afastar dessas pessoas, porque o esforço necessário nos custa muito mais do que a gente simplesmente se abster ou se ausentar. E a gente não está falando aqui de quando a gente faz a nossa parte, a gente está falando aqui de quando a gente deixa passar a oportunidade da convivência. E por que é tão importante a gente não deixar essa oportunidade passar? Quando a gente pensa sobre o presente, a gente tem que pôr em mente que funciona como o parcelamento, vamos chamar, de um empréstimo. Se nós estamos aqui na data presente e a gente faz o pagamento em dia, os juros são menores. À medida que nós deixamos nossas responsabilidades planejadas, programadas e muitas vezes solicitadas por nós passar, é como um débito que se acumula em juros. Então você vai ter uma nova oportunidade, sim. Quando? Nem sempre é possível saber. Mas todo este atraso que você ocasionou a você mesmo, pela impaciência de poder aprender a lidar uns com os outros, ou a lidar com as pessoas que têm as diferenças, principalmente dentro do nosso lar, faz com que numa existência futura, numa oportunidade futura, a intensidade seja um pouco maior. Intensidade como juros, não é? Que consome um pouco mais do seu dinheiro. E já é dito, a caridade começa no lar. Por que a caridade começa no lar? É muito mais fácil ser paciente com as pessoas fora dele. É muito mais fácil a gente ter empatia com aquela pessoa que a convivência tem horário para começar e terminar, que a convivência depende de nós, ou que a gente consiga enxergar interesses escusos, não é? Quando a gente acha que a paciência com a outra pessoa vai fazer com que a gente ganhe algo em troca. Mas a gente, como seres imperfeitos, nós estamos justamente no trabalho constante de nos melhorarmos. E não quer dizer que a gente vai acertar sempre, não quer dizer que a gente tenha a capacidade de entregar aquilo que é necessário naquele momento, ou que a gente sinta que nós tenhamos essa capacidade. Quer dizer que se a gente coloca em nossa mente que nós somos capazes, aí sim nós temos já o caminho traçado na qual nós devemos percorrer. E quando a gente se muda, como será que funciona?
Será que a gente tem que deixar para trás as pessoas que a gente formou os laços consanguíneos? As pessoas que tiveram um papel como pai ou mãe nessa existência? Porque a gente não tem afinidade emocional? De forma alguma. Quando a gente fala sobre caridade, a caridade também é sobre respeito. Então, respeito aos nossos laços sanguíneos também é importante. E não quer dizer que você deva se ferir, se machucar constantemente. Quer dizer que você deve o respeito em relação a essa escolha dessa existência. Então, você não precisa ir lá e conviver arduamente com essas diferenças ou se machucar. Mas você precisa ter empatia e entender quais são as limitações dessas pessoas. Precisa trabalhar em você a paciência e não deixar com que esses laços se extingam. Em respeito principalmente, como eu já disse, aos laços consanguíneos. E aí a gente entra numa lição muito importante, que a gente não vai aprofundar tanto hoje, mas é sobre honrar pai e mãe. Quando Jesus disse sobre honrar pai e mãe, ele estabelecia o respeito, esse respeito à parte sanguínea. Então, a gente tem essa capacidade mesmo. E aí fica um pensamento final em relação à família, para nossa reflexão. Tribulações de família se destacam aqui e ali, ímpeto arrasador, um ímpeto arrasador. Dispõe, contudo, de meios preciosos para ser um ponto de amparo e compreensão no reduto doméstico. Então, nós todos temos essa capacidade de tratarmos as diferenças existentes e sermos o exemplo. E sendo o exemplo, quando a gente se melhora, toda a nossa volta se melhora também. Espero ter contribuído um pouco para a reflexão. Espero que o dia seja abençoado para cada um de nós e que a gente possa levar adiante esses pensamentos que a gente trata em nós mesmos, contribuindo sempre ao próximo, através às vezes de uma conversa, de uma mensagem e acima de tudo do exercício do amor ao próximo que o Cristo sempre disse. Fiquem todos bem e que seja sempre abençoado.